Boa noite, pessoal. Essa aula é referente à primeira aula da unidade curricular 3, Metabolismo e Bioenergética, Laboratório de Práticas. Hoje, a gente vai fazer um resumo sobre o exame de glicemia e o exame da hemoglobina glicada. Esses dois exames são fundamentais para a identificação de algumas doenças metabólicas, de alguns distúrbios metabólicos. Então, nós vamos entender alguns conceitos fundamentais sobre esses dois exames. Primeiro, nós precisamos entender que a glicose no nosso corpo pode ser tão boa quanto ruim. Quando nós ingerimos a glicose, o seu lugar final, o seu destino, precisa ser a célula, o interior da célula, para que essa glicose possa então ser convertida em energia. Agora, alguns tecidos do nosso corpo, alguns tecidos do nosso corpo usam a glicose como principal fonte de combustível, em especial o nosso encéfalo. Nós temos outros tecidos e outras células que também utilizam a glicose como principal combustível, como os eritrócitos e as células dos olhos, por exemplo, da retina, por exemplo. Agora, se eu tenho uma situação em que a minha glicose está muito aumentada, ela pode causar efeitos adversos no organismo, dentre eles, principalmente, um prejuízo, um impacto no processo de cicatrização, mas também em outro processo que é o da perda da visão, a cegueira. Quando nós temos um acúmulo de glicose no nosso sangue, uma hiperglicemia, essa glicose nos nossos olhos será convertida em uma substância que se chama sorbitol. Isso ocorre pela ação de uma enzima que se chama aldose redutase. E esse sorbitol, ele estimula mecanismos de inflamação que causam a cegueira, que prejudicam o nosso sentido visual. Agora, eu tenho um mecanismo em específico que ocorre em estado de hiperglicemia que é especialmente importante para essa aula resumo. Quando eu tenho uma alta concentração de glicose no meu sangue, eu terei a formação da chamada hemoglobina glicada. Essa hemoglobina glicada consiste na adição de uma molécula de glicose ao componente N-terminal de uma hemoglobina, de uma molécula de hemoglobina. Vale lembrar que a hemoglobina é aquela proteína presente nas nossas hemácias. É essa hemoglobina, ou melhor, é o componente M dessa hemoglobina que se liga, por exemplo, ao oxigênio e permite o transporte desse gás pela nossa corrente sanguínea. Agora, se eu tenho uma ligação entre a glicose e a parte proteica dessa hemoglobina, eu terei a minha chamada hemoglobina glicada. Essa hemoglobina glicada é especialmente importante quando nós pensamos em exames laboratoriais feitos com o objetivo de avaliar a concentração de glicose no sangue e identificar se o meu paciente apresenta uma hiperglicemia, uma hipoglicemia, se ele apresenta um risco aumentado para diabetes, se ele é pré-diabético ou se ele apresenta um quadro diabético. Então, os meus exames principais para avaliar essa função são o exame de glicemia e a hemoglobina glicada. Qual é a diferença entre esses dois exames? O exame de glicemia, como nós conhecemos, ele avalia a concentração de glicose no sangue. E a minha hemoglobina glicada avalia aquela glicose que está ligada à hemoglobina das minhas hemácias. Essa quantidade é avaliada por meio de uma porcentagem, ou seja, porcentagem. Ou seja, essa porcentagem avalia quantos por cento das minhas hemoglobinas, das minhas moléculas de hemoglobina nas minhas hemácias, apresenta a glicose, ou seja, quanto das minhas hemoglobinas
foram glicadas, sofreram uma reação de glicação com a minha glicose. Agora, o teste de dosagem moderna da glicose, somente de forma ilustrativa para mostrar como funciona o exame de glicemia, que é o nosso foco maior antes de explicar o mecanismo da hemoglobina glicada. A dosagem moderna de glicose, ela ocorre por meio de uma reação entre a fita de teste e uma enzima glicose oxidase, em que eu vou ter a formação de um resíduo H2O2. Esse resíduo H2O2, ele oxida uma substância incolor, tornando-a colorida. E a partir disso, a minha solução pode ser colocada em um fotômetro simples, como um glicosímetro, por exemplo, na aferição da glicemia capilar, ou num espectrofotômetro, quando eu desejo avaliar a minha glicose em um exame laboratorial. Aproveitando esse gancho, eu gostaria de comentar sobre a diferença entre a glicemia capilar, que é feita no glicosímetro, e o exame de glicemia realizado em laboratório, que é aquele utilizado por meio da espectrofotometria, do espectrofotômetro. Esses dois exames, eles avaliam a mesma coisa, a concentração de glicose no sangue. No entanto, o fotômetro simples, que é o glicosímetro, ele não é recomendado em questão de diagnóstico. Quando se deseja fazer o diagnóstico de uma doença metabólica, como a diabetes. Por quê? Ele é menos preciso. Normalmente, o fotômetro simples apresenta um valor ligeiramente aumentado da glicemia em relação ao teste laboratorial. Então, quando se deseja fazer o diagnóstico ou identificar a presença de um distúrbio metabólico por meio da quantificação da glicose no sangue, é recomendado que seja feita o exame de glicemia laboratorial por meio do espectrofotômetro, que é um fotômetro mais complexo. Como isso funciona? Essa solução colorida é avaliada por meio da sua absorvância, ou seja, o fotômetro ele emite uma luz e a quantidade dessa luz que foi absorvida pela solução colorida vai ser quantificada, ou seja, concorda que quanto mais glicose é convertida em produto e libera H2O2, mais cor se forma, porque eu tenho mais glicose sendo gasta. Ou seja, mais intensa a minha cor, mais glicose. E se mais intensa é a minha cor, mais luz será absorvida. Ou seja, eu consigo avaliar a quantidade de glicose presente na minha amostra por meio da sua absorvância, ou seja, por meio do quanto de luz que foi absorvido pela solução colorida formada pela reação da glicose com a substância presente na dosagem. Então, a minha dosagem moderna de glicose, ela utiliza o princípio da absorbância. Isso a gente vai quebrar um pouquinho, destrinchar um pouquinho na parte prática do laboratório. Então, lembrem-se dessa palavra, absorbância. Seguindo em frente, nós temos os valores de referência do exame de glicemia em determinados grupos de pessoas. Em pacientes que apresentam diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2, nós percebemos que temos 3 tipos de glicemia que é avaliada. A glicemia de jejum, que todos nós conhecemos, a glicemia pós-prandial e a glicemia ao se deitar. Essa glicemia ao se deitar, ela busca avaliar a glicemia logo no momento em que o indivíduo se deita. No entanto, o exame mais importante, mais relevante da glicemia são a glicemia de jejum e a glicemia pós-prandial. Pós-prandial e pré-prandial significam, respectivamente, após as refeições
e antes das refeições. Pós-prandial, após refeições. Pré-prandial, antes da refeição. Essa glicemia de jejum, ela deve ser coletada de 8 a 12 horas, com 8 a 12 horas de jejum, enquanto que a glicemia pós-prandial, veja essas 2 horinhas, 1 a 2 horas depois da refeição. Algo interessante é que os valores de referência para pacientes que apresentam diabetes mellitus tipo 1 ou 2 e idosos saudáveis são os mesmos, com ligeiras diferenças relacionadas justamente à hemoglobina glicada. Enquanto que pacientes com diabetes mellitus 1 e 2 precisam, para se manter saudáveis, ter uma hemoglobina glicada abaixo de 7%, o idoso saudável precisa ter uma hemoglobina glicada abaixo de 7,5%. Mas uma pulga fica atrás da orelha. Se eu tenho 2 exames diferentes que avaliam justamente a glicose que eu tenho acumulada no meu corpo, uma no sangue e outra ligada à hemoglobina, qual é a diferença entre elas? Qual é a diferença de precisão? Qual é a diferença entre confiabilidade entre as duas para o diagnóstico de diabetes, por exemplo? A explicação para isso está na minha hemácia. A hemácia é uma célula que apresenta uma expectativa de vida de 90 a 120 dias. Ou seja, uma hemácia, assim que nasce, pode viver de 2 a 4 meses. É aqui que mora a questão interessante. Quando eu tenho uma hiperglicemia, quando eu tenho uma alta concentração de glicose no meu sangue, essa glicose pode se aderir à hemoglobina presente nas minhas hemácias. E essa reação que a glicose faz com a minha hemoglobina forma uma reação, um produto estável. Esse produto estável, que se forma pela glicação da hemoglobina, persiste até o fim da vida da hemácia. Então, entenda que, quando eu avalio aquela hemoglobina que está glicada, eu avalio a hemoglobina que se acumulou pelo menos nos últimos 4 meses. Por quê? Essa hemoglobina que está glicada, ela pode estar presente tanto em uma hemácia velha quanto em uma hemácia nova. Ou seja, se a hemoglobina glicada persiste até o final da vida da minha hemácia, o exame de hemoglobina glicada revela se eu tive episódios de hiperglicemia até nos últimos 4 meses. O que é muito importante porque isso não pode ser avaliado no exame de glicemia. A glicemia de jejum, por exemplo, ela avalia a glicose no meu sangue que persistiu, que existe até nas últimas 8 a 12 horas. No entanto, por esse mecanismo de reação e formação de um produto estável entre a glicose e a hemoglobina, o meu teste de hemoglobina glicada, que tem esse símbolo hemoglobina glicada, pode estimar se eu tive episódios de hiperglicemia até os últimos 4 meses. O que é muito mais confiável, muito mais eficaz para diagnóstico de diabetes ou para identificação de uma possível pré-diabetes. Ou seja, esse meme mostra muito bem essa ideia. Eu avalio um paciente com esses 2 exames, a glicose sérica e a hemoglobina glicada. A glicose sérica, perceba que ela pode estar normal, pois ela revela a minha glicemia no último dia, nas últimas, no máximo 12 horas. Esse resultado pode muito bem ser manipulado por um paciente que normalmente não apresenta hábitos de vida regulares,
normalmente não controla o seu consumo de carboidratos e, antes do exame, fez jejum. Fez jejum e conseguiu uma glicose sérica abaixo do que realmente essa pessoa deveria expressar. Ou seja, ela mascara uma condição patológica por meio de uma manipulação. Manipulação feita por uma mudança de hábito repentina, justamente para se fazer o exame. Agora, essa palhaçada pode ser impedida pela identificação da hemoglobina glicada, visto que a hemoglobina glicada avalia aquela glicose que estava ligada de forma estável à hemoglobina presente em hemácias que poderiam estar vivas desde 4 meses atrás, 4 a 3 meses atrás. Ou seja, essa hemoglobina glicada apresenta uma confiabilidade muito maior porque ela revela os hábitos desse paciente. Ela revela os episódios anteriores de hiperglicemia desse paciente. Perceba que a hemoglobina glicada está extremamente aumentada, extremamente aumentada. Já já eu mostro uma tabelinha mostrando os valores de referência para a hemoglobina glicada. Para a glicose, nós percebemos que esse valor é maravilhoso. 90 miligramas por decilitro é um resultado muito bom para uma glicose de jejum, seja um jejum de 8 ou 12 horas. Agora, como ocorre essa formação da minha hemoglobina glicada? Primeiro, nós precisamos entender como é a estrutura da minha molécula de hemoglobina. Essa é a minha hemoglobina. Ela apresenta duas partes fundamentais. A parte proteica, que é a minha globina, formada por duas cadeias. Uma cadeia beta e uma cadeia alfa. Essa é a minha parte proteica, a globina. E eu tenho a minha parte funcional, que é a parte M. É essa parte M que se liga, que apresenta um ferro, um íon ferro, que se liga ao oxigênio e permite o transporte desse oxigênio pela corrente sanguínea. Agora, é aí que vem o pulo do gato. Por quê? A minha glicose, ela não se liga à parte M da hemoglobina. Ela se liga à sua parte proteica, especificamente à cadeia beta, aos grupos N terminais da parte beta da minha hemoglobina, da minha globina, que é a parte proteica da hemoglobina. Ou seja, eu formo uma ligação entre esses grupos amino primários da hemoglobina, lembrando que HbA é o sinal, a sigla da hemoglobina normal, fisiológica, sem glicose ligada. Eu faço uma reação entre esse grupo, a glicose, e eu tenho, enfim, a formação dessa hemoglobina glicada. Agora, essa glicação ela ocorre por meio de uma reação não enzimática, que consiste em uma reação reversível, uma reação de rearranjo e a formação de um produto irreversível, a formação de um produto estável. Primeiro, eu tenho a ligação entre a minha glicose e a minha hemoglobina, formando uma base de Schiff. Essa base de Schiff é um produto instável. E esse produto instável sofre diversos rearranjos que tornam ele um produto de Amadori. Esse produto de Amadori é irreversível. Ele é estável, uma molécula estável que forma, enfim, a minha hemoglobina glicada. E é justamente a estabilidade desse produto que faz com que a minha hemácia, a minha hemoglobina, persista glicada até o fim do período de vida da hemácia, no máximo 4 meses. Agora, eu tenho várias frações de hemoglobina que podem ser glicadas. Eu tenho, por exemplo, a hemoglobina AB.
a B1, que vai ser glicada. Nós podemos ter a HB A1B e a HB A1C. Por que é importante conhecer essas frações? A hemoglobina glicada HbA1c é justamente aquela que é analisada no teste de hemoglobina glicada. É justamente essa fração da hemoglobina que é avaliada e que é quantificada. Ou seja, sempre que nós pensamos em hemoglobina glicada, em avaliação de hemoglobina glicada, nós pensamos nessa fração da hemoglobina. Agora, essa tabela retirada diretamente da Sociedade Brasileira de Diabetes mostra os valores de referência da hemoglobina glicada em porcentagem para cada grupo de risco em relação ao distúrbio metabólico do diabetes. A hemoglobina glicada normal, que toda pessoa deve apresentar, toda pessoa saudável deve apresentar, é abaixo de 5,7% das minhas hemoglobinas. Agora, se o meu paciente apresenta uma hemoglobina glicada entre 5,7% a 6,4%, eu posso começar a considerar um risco de diabetes. Eu posso considerar que esse paciente se enquadra como um quadro de pré-diabetes. Agora, se esse paciente apresenta uma hemoglobina glicada acima ou igual a 6,5%, eu já posso começar a pensar na possibilidade desse distúrbio. Eu já posso começar a considerar um diagnóstico de diabetes. Esse quadro apresenta também em relação à referência quanto à glicemia de jejum. Em uma pessoa saudável, a glicemia de jejum deve estar abaixo de 100 mg por decilitro. Agora, se essa glicemia de jejum está entre 100 e 125, eu posso considerar um possível caso de pré-diabetes, uma condição pré-diabética. E se a minha glicemia de jejum se encontra acima ou igual a 126 mg por decilitro, eu posso considerar a presença desse distúrbio, a presença da diabetes. Esse quadro, também da Sociedade Brasileira de Diabetes, apresenta de uma forma bem resumida e didática todos esses valores de referência. Quanto deve ser a normoglicemia, quanto deve ser a glicemia e quando ocorre ou em quais condições eu apresento o pré-diabetes ou o diabetes mellitus estabelecido. Para que eu tenha um diabetes mellitus estabelecido, eu tenho uma glicose de jejum maior do que ou igual a 126 mg por decilitro. Se eu tenho uma glicose 2 horas após sobrecarga com 75 gramas de glicose, ela deve estar acima ou igual a 200 mg por decilitro. Agora, pensando na hemoglobina glicada, eu devo ter uma porcentagem de maior ou igual a 6,5% de hemoglobinas glicadas. Agora, uma coisa interessante antes de explicar os mecanismos perigosos da hemoglobina glicada. Voltando nesse slide sobre as hemácias. Eu falei que a avaliação da hemoglobina glicada é confiável porque ela avalia a hemoglobina, ou seja, ela depende da vida da hemácia. Ou seja, é inteligente, é interessante pensar que esse exame, essa avaliação poderia ser enviesada pelo tempo de vida da hemácia. Se essa hemácia nasceu ontem ou se essa hemácia nasceu há 4 meses atrás. Há 4 meses, quer dizer, erro de português. Existe um dado importante que diz que 50% da minha hemoglobina glicada. Nossa, deixa eu ver se eu escrevi certo. HbA1c, isso aí. Da minha hemoglobina glicada é formada 1 mês
antes do meu teste, antes da minha coleta de sangue. Ou seja, o que isso significa? É muito mais confiável a hemoglobina glicada quando se avalia se houveram episódios de hiperglicemia no último mês, visto que com um mês de antecedência da coleta que 50% de toda a hemoglobina glicada formada no meu organismo e avaliada pelo exame é feita. Então, esse dado é importante para que nós não esqueçamos, para a gente não esquecer que esse exame, ele avalia aquela hemoglobina que foi glicada desde 4 meses atrás até hoje. Então, se eu tive uma hemácia que teve parte de sua hemoglobina glicada ontem ou há um mês, essa hemoglobina glicada será avaliada pelo exame. E 50% terá sido formada um mês antes dessa avaliação, um mês antes dessa coleta. Agora, por que é importante em questão de doença? Qual é a importância dessa hemoglobina glicada quando nós pensamos em saúde, não somente em diagnóstico e em exames laboratoriais? A hemoglobina glicada, no nosso organismo, ela sofre algumas reações que a transformam nos chamados produtos finais de glicação avançada, os famosos AGEs. Esses AGEs são especificamente perigosos porque eles têm vários efeitos adversos no nosso organismo, dentre eles, principalmente, ligações cruzadas e consequente inativação de proteínas, de diversas proteínas nos nossos tecidos e, principalmente, a interação com receptores RAG. Esses receptores RAG, eles aumentam a atividade de agentes pró-inflamatórios, especialmente o NF-κB. Essa proteína, esse complexo proteico, ele é responsável por regular a expressão gênica de agentes pró-inflamatórios, ou seja, esse RAG que interage com os AGEs formados por uma reação da hemoglobina glicada, agem a favor de inflamação. E se eles agem a favor de inflamação, eles agem a favor de lesão tecidual. Se ocorre lesão tecidual, eu tenho um prejuízo funcional de diversas estruturas importantíssimas para o nosso organismo, especialmente a parede dos nossos vasos, os nossos rins, a nossa retina. Nos vasos, especialmente, porque os RAGs, eles também têm a ação, aquela regulação da deposição de colágeno em fibroblastos. Ou seja, o que isso significa? Se há menor deposição de colágeno em fibroblastos por conta da ação de RAGs, concorda que eu tenho um menor processo de... Menor processo não. Penso melhor uma redução da capacidade de cicatrização do tecido. Uma menor integridade desse tecido, ou seja, uma flacidez, uma perda de integridade. Ou seja, esse acúmulo de AGEs, ele atua na redução da integridade da parede dos vasos e qualquer estrutura que contenha fibroblastos que deveriam acumular colágeno. Se eu tenho um RAG que impede essa produção e essa deposição de colágeno, eu terei uma cicatrização prejudicada, e uma menor integridade de tecidos. Essa é, inclusive, uma das comorbidades associadas ao diabetes mal controlado. Eu vou inclusive enviar depois um artigo falando sobre o efeito específico dos AGEs na ação pró-inflamatória relacionada a esses distúrbios metabólicos
em que há hemoglobina glicada, em que há um descontrole da hemoglobina glicada. Agora, para finalizar a parte teórica, eu vou contar um casinho clínico bem interessante. Pensa num jovem de 15 anos, dependente de insulina, que visitou uma clínica especializada em diabetes para fazer um check-up. Ele disse, falou pro médico, olha que maldade, falou pro médico que tinha seguido todas as recomendações da dieta e que sempre tomava as injeções de insulina. Agora, embora a sua glicemia aleatória fosse de 108 miligramas por decilitro, ou seja, dentro dos valores de referência, a concentração de hemoglobina glicada era de 11%. Olha que maravilha! Lembrando que o controle da hemoglobina glicada para pacientes com diabetes é recomendado que seja mantido abaixo de 7%. No caso desse rapazinho, era 11%. Ele não apresentava nem glicosúria e nem cetonúria. Esse caso revela justamente aquilo que eu apresentei no meme. Um valor de glicemia dentro dos valores de referência, porém, uma hemoglobina glicada que revela hábitos não respeitados, ou seja, uma doença não controlada nos últimos meses, que teve um valor mascarado pela glicemia, que teve um valor de glicemia mascarado por uma mudança súbita de hábito que ocorreu poucos dias antes do exame. Essa máscara não acontece na hemoglobina glicada, porque ela avalia a glicose presente no organismo até nos últimos 4 meses. Nos últimos 4 meses. Muito interessante esse casinho para pensar sobre. Então, a melhor forma de se revelar os hábitos e o controle glicêmico de um paciente ou pré-diabético ou com diabetes é, de fato, a hemoglobina glicada. Agora nós podemos, finalmente, entrar na nossa parte prática, no laboratório prático. Essa parte é rapidinha porque ela mostra como é feito o exame laboratorial da glicemia a partir do espectrofotômetro, que é esse aparelhinho fofinho aqui, ó. Eu vou explicar rapidinho como é que funciona esse teste. Primeiro, eu preciso de um reagente de cor, especificamente 20 microlitros. Microlitros não, mililitros. 20 ml. 2, na verdade. 2 ml de reagente de cor. No caso, nós temos a glicose monorreagente. Nós estamos agora preparando a nossa amostra. Nós temos 3 substâncias que temos que montar. A nossa amostra, o nosso padrão e o nosso branco. Esse branco é um pouquinho inútil, ele só existe na fase da fotometria. Ele só serve para calibrar o espectrofotômetro para que seja possível fazer a leitura da amostra e do padrão. A nossa amostra é justamente aquela substância, aquela mistura que contém o plasma, que contém o meu soro, ou seja, a parte do plasma do paciente da qual vai ser avaliada a glicose, a quantidade de glicose. O padrão consiste em uma concentração conhecida de glicose que existe para padronizar a glicose que eu quero avaliar. Ele é uma substância com uma quantidade conhecida de glicose, que também vai ser lido pelo espectrofotômetro. Para preparar a minha amostra, então, eu preciso de 2 ml do reagente de cor e agora 20 microlitros do plasma, do soro. Então, eu adiciono esses 2 ml de reagente aos 20 microlitros de plasma. Muito fácil. Depois disso,
Eu coloco essa mistura no banho-maria a 37 graus por uns 10 minutinhos. Esse banho-maria existe para acelerar a reação que ocorre entre essas duas substâncias. Quando eu acelero a reação, eu formo cor. A cor que deveria ser formada por essa reação é formada mais rapidamente, ou seja, o meu exame é otimizado. E após esse banho-maria de 10 minutos, agora sim eu posso fazer a leitura no meu espectrofotômetro. Antes disso, eu devo preparar também as outras duas substâncias, as outras duas misturas. O padrão, que deve ser feito com a minha substância padrão, que é a minha concentração conhecida de glicose, o meu reagente de cor e aquele mesmo processo de agitar e incubar no banho-maria a 37 graus por 10 minutos. E o meu branco? O meu branco não tem glicose. Ele não tem nenhuma concentração conhecida e nem um sório-plasma. Ele só tem um reagente de cor e só existe para calibrar o espectrofotômetro. Então, a partir do momento em que eu tenho essas três substâncias, eu posso, enfim, colocar no meu espectrofotômetro a partir dos 505 nanômetros. Esse comprimento de onda. A partir do momento em que eu calibro meu espectrofotômetro com o branco e então faço a minha leitura a 505 nanômetros do padrão e da amostra, eu tenho o meu valor de absorbância das duas substâncias revelado pelo visor. Agora, eu preciso registrar o valor que eu encontrei tanto na amostra quanto no padrão. Por quê? Para que eu possa avaliar a quantidade de glicose que eu tenho no meu sangue, no meu plasma, eu preciso aplicar esses dois valores em uma fórmula. E é justamente essa. Para que eu possa calcular a minha glicose, eu vou dividir a absorbância do teste, ou seja, da amostra, pela absorbância do padrão. E então, eu multiplico por 100, que é a minha concentração do padrão. Geralmente, esse valor é padronizado para 100 na fórmula porque, na maioria dos testes, a minha concentração de glicose é 100. Então, quando eu aplico essa fórmula, eu tenho, enfim, a minha glicose, a minha concentração de glicose em miligramas por decilitro. Eu gostaria de agradecer profundamente por essa aula. Foi muito interessante, é um tema muito interessante. Deem uma olhada depois nas tabelas de referência quanto à glicemia de jejum, quanto de hemoglobina glicada para pacientes saudáveis, para pacientes com diabetes e com pré-diabetes. É importante também entender a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. Isso eu vou deixar disponível em um material que vai acompanhar essa aula, juntamente daquele artigo sobre a influência dos AGEs na inflamação crônica, para que o estudo possa ser complementado. Então, muito obrigada e bons estudos, pessoal!